Uma coisa que é extremamente mal compreendida na espiritualidade é a questão da iluminação. A maioria das pessoas entram na espiritualidade com o objetivo de alcançarem algum lugar. A maioria das pessoas tem como objetivo alcançar a iluminação espiritual ou o despertar espiritual. Da mesma forma que a gente entra numa faculdade com o objetivo de alcançar algo, da mesma forma que a gente entra no mercado com o objetivo de consumir algo, da mesma forma que a gente entra numa relação com o objetivo de consumir algo, a gente tem essa mesma postura quando a gente entra na espiritualidade, a do consumismo, né? de chegar a um fim, de chegar a um objetivo. Né? Então, nós chegamos lá com a nossa persona, com a nossa personalidade, com o nosso ego, e esse ego tem um objetivo. Ele quer se tornar um ego iluminado, ele quer se tornar um ego desperto, uma pessoa que quer se tornar uma pessoa desperta. Porém, quando a gente começa a explorar a espiritualidade profundamente, os ensinamentos espirituais mais profundos, mais tradicionais, mais antigos, a gente começa a ver que, tirando toda a fantasia que é criada em cima do despertar espiritual, da iluminação, a gente percebe que a iluminação espiritual, ela é uma ausência deste eu que quer se tornar iluminado, deste eu que quer despertar. Então, este eu que quer se iluminar, ele é justamente o que te impede de viver a iluminação. Por outras palavras, você é o obstáculo para a iluminação. Você é o obstáculo para viver o despertar espiritual na sua vida. Muitas pessoas, elas acham que estão despertas, mas na realidade não existe pessoas despertas. Por quê? O despertar espiritual ou iluminação significa o reconhecimento de que eu sou a consciência pura, eu sou essa essência, eu sou essa consciência. E essa consciência pura, ela não é uma pessoa, um indivíduo separado. Por mais que, digamos, ela se manifeste através de um aparente indivíduo separado, a consciência, ela é uma ausência de identidade. Seria a mesma coisa que você dizer que este espaço aqui nessa sala, ele é a sala. Que este espaço nessa casa, ele é a casa. Não, se você demole essa casa, você tira esses objetos daqui, o espaço que estava aqui continua a ser um espaço. O espaço nunca deixou de ser espaço para se transformar num espaço barra casa, num espaço barra sala. Na realidade, quando você pergunta para essa sala aqui, qual que é a sua verdadeira natureza, daí ela começa uma busca espiritual e é uma sala querendo se tornar iluminada, é uma sala querendo se tornar o espaço. Mas, na realidade, o que impede essa sala de perceber o espaço é a própria sala que está ocupando o espaço. Então, a iluminação é a ausência da sala, digamos assim. É o reconhecimento de que eu não sou a sala, eu sou este espaço. Então, não existe pessoas que se tornam iluminadas e não existe pessoas iluminadas. Quando você vai, por exemplo, explorar e conhecer as pessoas que são consideradas iluminadas, a gente pode pegar alguns exemplos como Eckhart Tolle, Adyashanti, Rupert Spira, ou vamos pegar exemplos femininos, né, já que as pessoas se importam com isso, né, Gangaji, Marcia Baja, Mukti. Quando você conversa com as pessoas, você vê que elas não se consideram iluminadas.
Do ponto de vista das pessoas de fora que acreditam na perspectiva da pessoalidade, da identidade, elas olham, elas falam, nossa, aquela pessoa é iluminada. Mas aquela pessoa iluminada, ela sabe que ela não é a pessoa, ela se identifica como o espaço da consciência pura. E isso é a iluminação. Mas para mim viver neste espaço da consciência pura, eu preciso parar de me identificar com aquilo que está ocupando o espaço da consciência pura. O que está ocupando o espaço da consciência pura é exatamente a identidade, a falsa identidade temporária e separada, a ilusão do eu. Então, enquanto eu, como um indivíduo separado, não entender isso e eu ficar buscando pela iluminação, eu estou correndo em círculos e eu nunca vou chegar onde é que eu gostaria de chegar. E na realidade, aí que entra o paradoxo que todos nós já somos iluminados. Por exemplo, essa sala aqui, quando você chega para ela e pergunta qual que é a sua essência, sala. Essa sala aqui, qual que é a essência dessa sala? A essência dessa sala é o espaço. Quanto de esforço essa sala tem que fazer para ser o espaço? Nenhum, porque ela já é o espaço. Então, todos nós já somos a consciência pura. Todos nós já somos essa consciência imutável. Porém, essa consciência pura, ela é velada por esse eu psicológico que a gente cria. E isso impede a gente de reconhecer de que somos esse espaço puro, imutável da consciência pura. Mas todos nós somos isso, nós sempre fomos isso. Nas piores fases da nossa vida e nas melhores fases da nossa vida, a gente sempre foi essa consciência pura. Então, não existe pessoas despertas. Às vezes, eu me lembro, alguns anos atrás, assim, só para trazer um exemplo, eu estava lá no Instagram e, de repente, eu vi um texto assim, de uma pessoa dizendo, quando eu despertei... Tarará, tarará. Você vê que ali já tem alguém que não entendeu. É alguém que se apropriou do despertar, e criou uma identidade em cima do despertar. Isso é muito comum. É muito comum uma pessoa ela ter um vislumbre do despertar, ela ter um vislumbre deste espaço, digamos, ter um vislumbre do espaço da consciência, e de repente ela se apropria do espaço e diz, eu sou esse espaço. Ela cria agora, ao invés de eu ser a sala, eu sou o espaço. Uma identidade se identifica como espaço, agora eu sou esse espaço. Daí ela cria uma narrativa em cima de ser este espaço da consciência. Mas o que a gente percebe é que na iluminação não há lugar para apropriação, não há lugar para identificação, não há lugar para agarrar algo. Como o notório mestre Eckhart, o místico cristão dos anos 1200, ele fala sobre a pobreza espiritual. Apenas os pobres de espírito herdarão o reino de Deus, está na Bíblia. E daí mestre Eckhart vai lá e faz um sermão em cima da verdadeira pobreza. O que é ser pobre de espírito para você herdar o reino de Deus? É você ser tão pobre que você nem sabe que você é pobre. Porque se você sabe que você é pobre, você ainda sabe de alguma coisa, então você ainda está tendo uma apropriação. Então a verdadeira apropriação, a verdadeira pobreza, a verdadeira libertação, é a libertação de completamente tudo. E é por isso que, no final das contas, a gente não se agarra a nada. Você simplesmente é insignificante, ordinário, banal. Só que as pessoas não entram na espiritualidade querendo isso. As pessoas não entram na espiritualidade querendo se tornar ordinárias, banais, insignificantes e simples, ordinárias e vazias. E elas querem se tornar algo.
né? Então elas entram na espiritualidade com a promessa de se tornar algo, né? E isso é o marketing da espiritualidade. Isso é vendido dentro da espiritualidade pelas pessoas que querem iludir, pelas pessoas que querem vender cursos, querem vender retiros, que querem lucrar em cima desse consumismo, do materialismo espiritual, né? O materialismo espiritual. Tem um livro muito bom que se chama Materialismo Espiritual. Né? Então, tem esse materialismo espiritual. A gente pode querer entrar dentro da espiritualidade querendo consumir, né? Mas é isso, a bateria aqui da câmera está acabando, então eu vou meio que acabar com essa reflexão por aqui. Mas é isso. A gente não está aqui para chegar a algum lugar, para consumir algo, para se tornar algo. A gente está aqui para se esvaziar desses véus, como fala no livro de Mirdade, né? Esses véus, essas roupas. Tirar tudo e perceber o que eu sou por trás de tudo isso. O que eu sou por trás do eu sou isso, eu sou aquilo, as minhas crenças, minhas ideologias, minhas riquezas, meu conteúdo, o que eu sou por trás de tudo, o que sobra quando você tira tudo, o que você reconhece, né? E daí, é claro, percebi que eu sou esse espaço, agora veja se você não vai querer pegar esse espaço e botar conteúdo de novo, porque é isso que a gente faz. Por quê? Porque é aterrorizador viver neste espaço, esse espaço do desconhecido, da insignificância, onde é que eu não tenho onde é que me agarrar. Então, facilmente uma pessoa vai vislumbrar esses espaços, nossa, que maravilha, ela vai pegar esse espaço e vai botar conteúdo ali, porque é desconfortável demais para o ego ficar neste espaço. Então, ele vai querer se apropriar e encher de coisa, de identificação. Então, é por isso que despertar, iluminação, reconhecimento da essência é uma coisa simples, fácil. Assim, reconhecer a essência é muito fácil. Agora, viver isso, incorporar isso, sustentar isso e não, né, se apropriar, não poluir, daí essa outra história. E é aí que entra a verdadeira caminhada espiritual. A caminhada de encarar todas essas armadilhas, todas essas fugas, todas essas apropriações, todas essas identificações, todas essas armadilhas que pode existir na caminhada. E é por isso que a gente às vezes busca alguém para nos ajudar, nos auxiliar, um professor, uma professora, alguém, um amigo pode ser, né? Um professor nada mais é do que um amigo para nos ajudar a ficar olhando, porque é muito fácil a gente despertar e ficar sozinhos, porque daí a gente não é obrigado a ver nada. É muito fácil a gente despertar e não querer que ninguém nos cutuque, né? Porque a gente pode ficar ali com as nossas identificações, cuidando delas. Mas é isso. Espero que essa reflexão possa trazer boas reflexões, ou talvez eliminar as reflexões, tirar as reflexões, parar de refletir, né? Ir para o caminho contrário. Eu não vou refletir em nada. É isso aí. Muitas bênçãos.